O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao domingo de Pentecostes. Hoje celebramos solenidade tão importante para a nossa fé, para a nossa igreja. Percorridos os 50 dias do tempo pascal, e com essa celebração encerra-se o tempo litúrgico e retomamos a segunda parte do tempo comum, o tempo da vida pública de Jesus e da nossa missão. Desse modo, a solenidade de hoje marca simbolicamente o início da igreja missionária. A igreja que, guiada pelo Espírito Santo, vai até os confins da terra, levando a palavra de Deus e anunciando o seu reino. É, portanto, do recebimento do Espírito Santo e do envio para a missão que fala a liturgia da palavra de hoje nesta bonita solenidade. Depois do ocorrido, paixão e morte de Jesus, os discípulos se fecharam por medo. Os símbolos que os cercam mostram esta situação paralisante: noite, portas fechadas, medo. Porém, é o primeiro dia da semana, começa um tempo novo. A crença na ressurreição tinha dado lugar ao medo, e do medo surge o desassossego, a carência de paz. Jesus adentra essa situação, rompendo as barreiras que os paralisavam, e se coloca no meio deles. Este gesto de Jesus significa que de agora em diante ele deve ser centro da vida deles. Quem tem Jesus como centro de sua vida não teme e não se fecha, mas corajosamente se abre para a missão. Jesus, ao se colocar no meio deles, lhes deseja a paz. Ele sabe que falta paz no coração dos discípulos, falta paz às vezes em nosso coração também hoje. Sem paz não é possível ser discípulos nem missionário. Sem paz não se pode continuar a missão de Jesus. Por isso, o primeiro desejo dele, depois de ressuscitado, é que seus discípulos tenham paz. Repetimos esse gesto de Jesus, às vezes em nossas celebrações eucarísticas, desejando a paz de Cristo uns aos outros. É o desejo de que Jesus se renova esse gesto simbólico, mas carregado de significado teológico. Depois de lhes desejar a paz, Jesus mostra as marcas da crucificação para que eles não tenham dúvidas de que de fato é Ele mesmo, ressuscitado, que está entre eles. Hoje, de alguma forma, Jesus continua rompendo nossos isolamentos, se colocando no meio de nós, desejando a paz e mostrando as marcas de nossos irmãos que sofrem. Eles são os clamores do crucificado ressuscitado que chegam até nossos ouvidos para que nossas esperanças possam alcançar a todos e não nos esqueçamos da missão que Ele nos confiou. Jesus, depois dessas preliminares, mostra ao que veio. Sopra sobre eles o Espírito Santo.
pede que eles o recebam e os envia como o Pai os enviou. Aqui se dá o Pentecostes no Evangelho de João, bem no dia da ressurreição. Essa passagem nos remete ao livro do Gênesis, quando Deus criou o homem do barro e soprou sobre eles o Espírito que deu vida. Aqui também temos a nova criação. Jesus, com o sopro do Espírito Santo, recria os seus discípulos para a missão. É a igreja missionária que nasce e está pronta para se expandir até os confins da terra. Enviar como o Pai o enviou significa, entre outras coisas, servir na humildade, porém com coragem e firmeza. Significa ser perseverante diante dos obstáculos e não esmorecer quando as coisas não saem como queríamos que saísse. É estar pronto para enfrentar os lobos que estão à espreita. Jesus chama, capacita e envia seus discípulos. Jesus está conosco, por isso nos envia para a missão. Assim temos a solenidade de Pentecostes, que recorda o Espírito que foi soprado sobre nós para exercermos com afinco nossa missão de batizados. Retomamos, como esta celebração, o tempo comum. Daqui em diante, vamos deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo e nos empenhar na missão dentro e fora da comunidade. Nosso empenho missionário fará da comunidade paroquial uma mais santa e perfeita escola do amor de Jesus, tendo como modelo a Santíssima Trindade, que será celebrada no próximo domingo. Que o Pentecoste da unidade, o Pentecoste da comunhão, o Espírito Santo de amor que ama e serve sem reserva, nos abençoe, Ele esteja presente em nossos corações, que tenhamos a alegria de sermos igreja e sermos igreja missionária, que tenhamos a alegria de sermos a sede, o espaço, o templo desse Espírito Santo, não para nos aprisionar, mas para nos libertar e viver verdadeiramente a missão que é do Pai, que é do Filho, que é da Santíssima Trindade. Amém.